A semana passada a gente começou, né, o capítulo 3 com a conversa de Jesus com Nicodemos. E lá no finalzinho, né, da conversa que nós encerramos aqui, esse primeiro, quando o Senhor Jesus se apresenta para Nicodemos, Nicodemos justamente faz uma pergunta abismado, né, espantado com essa nova maneira que Jesus apresenta para justamente entrar no reino de Deus. Ele diz que é necessário nascer de novo. E justamente ele faz essa pergunta, que é: como pode ser isso? Eu vou até tirar minha careca da frente para você ler. Como pode ser isso? O amor de Deus explica tudo isso. E a gente vai ver isso essa noite, João 3,16. Como pode ter de nascer de novo para entrar no reino de Deus? Como pode ter que renunciar uma história, que é o que Nicodemos questiona nos versículos anteriores, a história da minha vida para entrar no reino de Deus? Como pode ter que renunciar uma vida quase que perfeita para entrar no reino de Deus? Não é verdade? A gente sempre brinca com essa situação dizendo: olha, aquela pessoa é uma pessoa boa, ela é uma pessoa legal, ela tem virtudes, ela é uma pessoa muito joia, só falta crer em Jesus. E se falta crer em Jesus, então falta tudo na vida dela. Porque tudo isso que ela é, para Deus, não resolve nada. Ok? Como pode ter que remover meus valores, virtudes e ações para entrar no reino de Deus? Teremos força para fazer isso? Teremos como voltar para a barriga da mãe, como é o que Nicodemos expressa aqui? Muitas vezes é difícil de entender essas coisas, expressões ou conceitos apresentados pelo Evangelho. Mas a forma que Jesus vai agora utilizar para apresentar esses conceitos é pela forma do amor. Todo nascimento tem como base o amor de Deus. Então ocorre um milagre no coração da pessoa. As pessoas se simpatizam de Cristo Jesus, elas admiram a obra de Cristo Jesus, elas querem até imitar Cristo Jesus, mas temem nascer de novo, por achar que será um peso abrir mão de todos os seus prazeres, o que de fato é. Pois ela olha para tudo isso pelo prisma, né, do legalismo e não pelo amor de Cristo Jesus. O amor invade o coração da pessoa, o amor de Cristo invade o coração de uma pessoa, e que tudo isso que nós considerávamos de valor, tudo isso que tínhamos medo de deixar, tudo isso que estávamos agarrados, toda a história da nossa vida, já não faz mais sentido, porque o amor de Cristo agora ele transborda muito mais que essas coisas. E aí sim fica fácil. Aí sim fica melhor, né? Nós nos aproximarmos de Deus, porque aí sim nós nascemos de novo. O amor de Deus invade corações e histórias de vida de pessoas violentas, histórias de corações orgulhosos, história de corações céticos, arrogantes, gananciosos, corruptos. O amor de Deus invade, né, o coração dos racistas. Invade o coração daqueles que são duros como pedras e que não estão dispostos à mudança. Mas esse amor causa transformação inimaginável. A propósito, foi assim na minha vida e foi assim na sua vida. O amor de Deus nos faz agora, inclusive, entender as coisas, entender e compreender o próprio Deus. Como pode ser isso? Pergunta Nicodemos. Essa pergunta é profunda e será respondida por Jesus por seu amor. Por isso eu quero convidar os irmãos essa noite, justamente, né? Por isso que a gente vai descrever aqui que o amor de Deus explica tudo. Como pode? Como pode ser isso? O amor de Deus explica tudo. O amor de Deus faz receber o testemunho de Cristo. Nós vamos ver aqui, nessa declaração agora, neste ensinamento de Jesus.
O amor de Deus dirige o entendimento de quem é Cristo. O amor de Deus contrasta nossa tenebrosa situação com a profundidade do seu amor. O amor de Deus julga nossos atos com clareza e verdade. Da mesma forma que Nicodemos questiona Jesus, nós não estamos acostumados, ou nós muitas vezes nós não compreendemos esse tipo de amor de Cristo que é apresentado a nós. Nós temos dificuldade com o amor incondicional, esse tipo de amor que agora Jesus Cristo apresenta para Nicodemos. Porque nós estamos, assim como Nicodemos está, e por isso ele pergunta como pode ser tudo isso, acostumado com o amor do tipo dar para receber. O amor à base de troca. O amor onde eu faço para merecer ser amado, onde eu faço para merecer ser aceito, o amor onde eu faço para merecer ser recebido pelo próprio Deus. E aí vem Jesus e diz: eu amo. Eu recebo você. Não com base no que você faz, mas com base na minha cruz. Um amor que movimenta para a fé e não para a barganha e mérito. É por isso que, justamente, nós vamos ver aqui Nicodemos fazer essa pergunta, né? Nos versículos de 9 a 11. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Como pode ser isso? Nicodemos há muitos anos ensinava outras condições de entrada no reino de Deus. Ensinava uma condição forjada pela obediência aos mandamentos, a devoção a Deus, a submissão à vontade de Deus, mas nunca pela condição de nascer de novo. E mesmo diante da explicação de Jesus, Nicodemos se demonstra aqui bastante cético com essa novidade, e que não é novidade. A expressão é fruto de da sua própria incredulidade, natural de todo aquele que piedosamente e sinceramente vive se enganando, como nós já vimos, né, num outro sermão. Um mestre deveria saber dessas coisas. E é isso que Jesus vai falar para ele. Já que o título de mestre em Israel colocava numa autoestima aqui. Jesus não trouxe nenhuma informação diferente daquela que constava nas leis dos profetas. Mas esse mestre desinformado, apenas parecendo ser desinformado, expressa justamente a característica do coração daqueles que as tradições, as interpretações equivocadas do Antigo Testamento desvirtuam a real mensagem de Deus. Os mais renomados mestres são agora desvirtuados por se apegar muitas vezes às tradições, a esse tipo de amor que muitas vezes o mundo coloca, e agora aquilo que Jesus apresenta surpreende este mestre. Por isso que Jesus pergunta: você é mestre e não sabe dessas coisas? Porque o Antigo Testamento já estava cheio desses sinais. A mensagem dos profetas, a mensagem da lei, apontava para aquele que viria a este mundo sofrer e derramar o seu amor sobre a humanidade. É interessante porque aqui nós não temos a resposta do Nicodemos, não é? Porque agora, a partir desses versículos que nós acabamos de ler, no versículo 9, Jesus vai fazer quase que um monólogo aqui, explicando os versículos anteriores. Mas justamente vai demonstrar quanto é difícil compreender aquilo que Cristo fez na cruz. E se não temos a visão disso pelo prisma do amor de Deus, cada vez mais isso fica difícil. Nascer de novo pela morte de Cristo Jesus somente será entendida pelo prisma do amor de Deus. Por isso que se pergunta: como pode ser isso? É isso que Jesus vai mostrar. Vai apontar para aquilo que ocorreria, para a manifestação do amor de Deus
neste mundo. Como pode? O amor de Deus faz receber o testemunho de Cristo. É interessante, meus queridos irmãos, porque assim como Nicodemos, muitas pessoas, e é isso que Jesus também exorta aqui, que eles estão testemunhando, eles estão mostrando, eles estão revelando isso, ele está revelando isso para as pessoas, mas as pessoas não recebem, não reconhecem. Jesus parece um estranho para essas pessoas, tão acostumadas com aquilo que estava sendo prometido, todo o Antigo Testamento, e agora quando Jesus chega, eles não o reconhecem, eles não reconhecem esse testemunho, não aceitam o testemunho, porque falta o entendimento deste amor de Deus. E você e eu conhecemos pessoas assim que são extremamente religiosas, admira a Deus, reconhece até a bondade de Deus, estão todos os dias, muitas vezes agradecendo pela bondade de Deus, tendo um coração grato a Deus, mas justamente não aceitam o testemunho de Cristo Jesus de nascer de novo. Não aceita o amor de Cristo Jesus, aquele amor expresso na cruz. Tem dificuldade disso, teme isso, porque muitas vezes acham ou pensam que precisam dar, fazer ou ser para receber. E se esquecem que Jesus é quem se deu, Jesus é quem se fez, Jesus é quem se ofereceu naquela cruz para que hoje tivéssemos o amor de Deus. Jesus continua o seu discurso nos versículos de 12 a 15 dizendo: eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu. O Filho do Homem, da mesma forma como Moisés veio do céu, e a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos tinha a tendência de encarar o reino de Deus e todos os seus preceitos como algo que ocorreria apenas no futuro. Eu vivo a minha vidinha aqui, eu cumpro os preceitos da lei e o reino dos céus ocorrerá lá na frente. Esse seria agora, eu sou do povo escolhido, eu pratico a lei, eu pratico as virtudes estabelecidas na lei e desfruto do reino de Deus no futuro agora. Nicodemos faz essa separação entre agora e depois. Faço agora para merecer depois. Mas Jesus corrige esse entendimento, esse pensamento. Onde ele recebe, onde agora a entrada do reino de Deus começa justamente nessa terra, quando o Filho de Deus vem a este mundo para ser sacrificado. E aqui é claro, irmão, só fazendo um parênteses, eu não entendo que o reino de Deus foi inaugurado, nós não vivemos o reino de Deus neste mundo, eu não tenho essa visão teológica, tá bom? Mas os preceitos desse reino, aquilo que Jesus se apresenta agora como rei deste reino, começou na pessoa de Cristo Jesus e já foi apresentada pelo próprio Cristo. Neste mundo. E Jesus vai dizer, ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que veio dos céus e tem autoridade para dizer essas coisas. Ele diz, Jesus agora pode falar das coisas celestiais com autoridade. Jesus não é um morador da terra, né? E que se aventura a conhecer o céu e depois volta para a terra para narrar o que ele viu lá. Jesus cita um fato. Jesus, ele é dos céus. Ele conhece os céus, o reino dos céus com toda a sua plenitude e vem mostrar agora essas boas novas para nós neste mundo. Não é como alguns testemunhos que nós vemos por aí de algumas pessoas. Olha, eu morri e eu fiquei inconsciente e eu subi aos céus e aí eu tive uma visão lá. Não, Jesus não é desses alucinados que existem por aí. Não, Jesus ele é dos céus. Ele é do reino de Deus. E vem a este mundo se apresentar como rei
eterno, apresentar os preceitos os valores deste reino para nós neste mundo. Justamente confrontando todos os preceitos que nós já vivemos até aqui. Porque esse reino é melhor do que aquilo que nós temos. Jesus cita inclusive um fato registrado em Números, capítulo 21, dos versículos de 4 a 9, onde o povo de Israel agora é disciplinado por Deus diante da sua murmuração, e Deus pede para que Moisés fizesse uma serpente de bronze e essa serpente fosse erguida numa haste, e todos aqueles que olhassem para a serpente seriam livrados, né, dessa praga ou da morte das picadas dessa serpente. E é interessante que Jesus cita esse fato agora justamente para ilustrar aquilo que haveria de ocorrer com ele. É claro que não haveríamos de esperar que Nicodemos entendesse todo esse ensinamento de Jesus, mas fica claro que Jesus está apontando para a cruz, onde lá na frente, nós vamos ver depois isso, Nicodemos estava presente, como um daqueles que justamente vai ali pedir o corpo de Jesus para o seu sepultamento. O propósito fica claro aqui de que Jesus seria levantado, glorificado numa cruz. O propósito é Jesus agora, reconhecer Jesus como mestre, não era o bastante para a salvação. O desafio agora que Jesus apresenta para Nicodemos é crer em algo maior, algo mais glorioso. A cruz. É interessante que parece haver esse contraste, né? Como pode ser uma cruz que era o símbolo da vergonha, demonstrar algo glorioso, né? Na pessoa de Cristo Jesus? Aqui nós estamos falando de Jesus. A glória de Cristo Jesus foi quando a glória de Cristo Jesus é quando ele é levantado naquela cruz, morrendo em nosso lugar, satisfazendo assim as exigências do Pai. A graça de Deus poupou os israelitas da morte, lá em Números, através da imagem dessa serpente. Inclusive, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, Josias justamente faz aqui, Ezequias justamente ele remove essa serpente, porque essa serpente, ao longo dos anos, ela se torna um objeto de adoração do povo de Israel, de contemplação, mas Jesus está dizendo, olha, existe algo muito maior que essa serpente, que sou eu. A cruz será superior a uma serpente de bronze, erguida para salvar as pessoas no passado. Pois ele é a vida e demonstra isso naquela cruz. A serpente de bronze não demonstra o amor, mas Cristo na cruz demonstra o seu amor. A resposta de Jesus para Nicodemos é que o reino de Deus pode ser visto adentrado agora por intermédio da obra salvadora de Cristo na cruz, recebida pela fé, experimentada agora através de um novo nascimento, onde os súditos desse reino são nascidos de novo. E aqui, meus queridos irmãos, esse amor de Cristo agora, ele nos dirige para esse entendimento correto, para a compreensão correta dessas coisas. E é isso que Jesus quer ensinar para Nicodemos. Quantos de nós estávamos obscurecidos no nosso entendimento, no nosso jeito de pensar, achando que estávamos fazendo certo, até a gente já falou sobre isso num outro sermão, piedosamente e sinceramente errados, mas quando Jesus e esse amor de Cristo entram no nosso coração, tudo isso é tirado da nossa mente. Queridos, esse amor que nos faz compreender e entender. É interessante que quanto mais eu entendo, quanto mais esse amor enche meu coração, mais eu vou entendendo aquilo que Jesus é, aquilo que a teologia, aquilo que a palavra ensina sobre Cristo Jesus. A teologia agora que Jesus ensina para Nicodemos, Jesus está conversando com o mestre da lei, ele está falando sobre teologia.
Ele não está apenas evangelizando, como alguns fazem essa separação. O que importa é evangelizar, o que a teologia não é tão importante. Claro que não, Jesus está conversando com um teólogo. Ele está falando sobre teologia, apresentando agora a teologia da salvação. Não mais por aquilo que Nicodemos acreditava ser e achando que estava correto. A teologia correta justamente vai nos instruir a amar de forma correta. Essa semana eu assisti nós estamos na época das lives, né? E eu assisti um testemunho, uma live de uma cantora, da Rebeca Memer, né? Acho que eu falei certo o nome dela. A esposa do Baruch. E ela estava falando um pouquinho da dificuldade e que se apresenta na vida dela agora, nos últimos tempos, de tentar engravidar e não poder, dessas tentativas e a frustração que muitas vezes é isso, o sofrimento que é isso para um casal. E eu me surpreendi por ela, assim, publicamente colocar isso, mas de uma forma muito interessante e correta, e um detalhe que eu percebi no testemunho dela e do seu esposo, do Baruch. É de que muitas vezes, e ela pede para que, claro, eles vão em diversas igrejas ali, parece que é isso, e muitas vezes as pessoas prometem coisas para eles, e coisas de gravidez, é claro, de que um dia ela ficaria grávida, em nome de Deus e não sendo Deus. E o quanto isso machuca o seu coração. Pessoas que colocam a mão na sua barriga, pessoas que declaram, pessoas que vão dizer não, porque era falta de fé, ou porque ela não tem a fé o suficiente, ou porque estava impondo a mão, que ela não fez uma oração, que não foi no monte. E o quanto esse tipo de coisa machucava, feria o seu coração. E eu fiquei impressionado de como a má teologia ela é inimiga do amor de Cristo Jesus. De como a teologia ensinada por um evangelho fraco que é pregado nas igrejas hoje machuca e dá falsa esperança para as pessoas. E eu fiquei comovido com aquela pessoa, ao mesmo tempo agradecido por ela entender uma teologia correta, de entender o plano de Deus e a soberania de Deus, a vontade de Deus, em todo aquele dilema que ela passava. Mas as pessoas, numa má teologia, querem demonstrar o seu amor deturpado, com base numa má teologia, dando uma esperança falsa, sendo que Deus não prometeu essas coisas. Por isso, meus queridos irmãos, o amor de Deus, o amor por meio de Cristo Jesus, nos faz entender e compreender, nos ilumina o entendimento das coisas de Deus. O amor de Deus nos ajuda a entender a vontade de Deus, que apesar de todas as coisas difíceis, situações mais complexas que nós podemos viver, nosso coração ainda é fortalecido, confortado por esse amor. Por isso, o amor de Deus, ele explica as coisas. Ele nos dá esse entendimento. Uma teologia errada vai dizer que você não tem fé. Vai dizer que talvez você não deu o dízimo correto. Vai dizer que você não participou de uma corrente que era necessária. Vai dizer que você, assim como Nicodemos fazia. E Jesus está dizendo, olha, eu sei das coisas do céu. Eu sou de lá. Quem entende das coisas do céu sou eu. Quem sabe das coisas do céu, justamente porque sou eu, porque eu vim de lá. Agora, ele faz um confronto aqui com Nicodemos. Como crerão? Se vocês não entendem aquilo que eu estou mostrando para vocês, se vocês não estão me reconhecendo como Salvador, se vocês não estão entendendo quem eu sou aqui na terra, junto de vocês, como crerão? Como entenderão das coisas celestiais? Essa pergunta, esse confronto de Jesus é extremamente teológico. Se eu não entendo de Jesus na cruz, se eu não entendo do amor de Deus, se eu não compreendo aquilo que Cristo fez na cruz, o céu é apenas algo muito distante, em que eu vou conquistar dependendo do meu mérito. É assim que o mundo pensa.
Mas o céu, nós começamos a compreender o céu, a entender as coisas do céu, com aquele que veio dos céus, que é Cristo Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, o amor de Deus dirige ao entendimento de quem é Cristo. Nos versículos de 13 a 18, o amor de Deus agora vai contrastar a nossa tenebrosa situação com a profundidade desse amor. Diz assim, e você sabe esse texto decora, espero que você saiba. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. É interessante, meus queridos, que esse texto de João 3,16, ele já foi o mais usado e recitado pelos crentes. Infelizmente, agora o texto mais citado não é mais esse, mas é Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para não ser julgados. João 3,16 caiu em desuso nesta época. Hoje é não julgueis, ok? Porque as pessoas não querem ser confrontadas com o seu erro. Mas o texto áureo sobre o amor de Deus é justamente esse. É o texto mais com maior profundidade teológica aqui, que não dá tempo, nós poderíamos ficar aqui uma noite inteira falando sobre esse texto. A vida eterna agora inaugura-se com a obra de Cristo como consequência do amor de Deus. O texto enfatiza agora a intensidade desse amor e o tipo de relacionamento que existe entre o pai e o filho. E o que é mais impressionante, um relacionamento de amor entre o pai e o filho que é agora dividido para a humanidade. Deus não é egoísta no seu amor. O mundo e os seres humanos rebeldes agora, de modo geral, não amam e não podem amar a Deus. Eles são impedidos naturalmente de amar a Deus. Eles não têm uma condição natural de amar a Deus. O amor de Deus aqui, eu sei que alguns talvez fiquem bravos comigo, o amor do mundo para com Deus é do tipo de um animal irracional para com o seu dono, que muitas vezes dá um petisco e ele faz um carinho, abana o rabinho. Esse é o tipo de amor que o mundo traz, que o mundo apresenta para Deus. Ele me dá e eu amo. Mas Jesus agora vai dizer, não é esse tipo de amor. Porque esse amor ele é incondicional, ele é imerecido. Você e eu, nós não temos a capacidade natural, espiritual, de viver esse amor e de aplicar esse amor em nossas vidas. Esse amor agora ele é restrito à pessoa de Cristo Jesus, mas agora ele é derramado à humanidade, para a humanidade por meio de Cristo Jesus. Um amor incondicional, onde Deus decidiu amar independente daquilo que somos. E esse amor agora também ele não está restrito, como os judeus pensavam, acostumados a pensar, a um grupo de pessoas, a sua nacionalidade. Agora esse amor de Deus, ele é agora apresentado a toda a humanidade. Não como consequência da amabilidade do homem, mas porque Deus é amor. O texto também vai apresentar a missão e o propósito de Cristo Jesus, que não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele não vem para condenar o mundo como o pensamento judaico entendia sobre o Messias, que vem agora julgar o mundo, a injustiça do mundo para com o povo eleito. E por isso que muitos judeus, na época de Jesus, não entendiam essa figura do Messias na pessoa de Cristo Jesus. Porque Jesus não vem agora como um juiz para julgar esse mundo, mas para salvar o mundo. O texto também revela o estado da humanidade, condenada, perdida.
Ele não veio no mundo neutro para salvar alguns e condenar outros, mas ele veio ao mundo perdido e totalmente condenado. A situação do mundo era essa na visão de Deus, um mundo extremamente perdido, todos perdidos, todos estão condenados. Ele não veio agora porque alguns são mais especiais que outros, não, o mundo está condenado. Mas é claro que João distingue aqui daqueles que creem e não creem. E não creem. Os que não creem não precisa fazer mais nada porque já estão condenados. Assim como eu estive um dia também. Assim como você um dia esteve também. Mas agora, na concepção dessa nova mensagem de Cristo Jesus, Nicodemos não precisava agora esperar o dia do juízo final para mostrar que esse mundo estava condenado. O mundo já está condenado. Embora ocorrerá. Queridos, aqui justamente nós vemos como esse amor agora contrasta agora com a situação e a profunda agonia que o ser humano vive. O que nos resta, e essa é a linguagem, essa é a forma que Deus assim se manifestou para com todos nós. Pelo amor. E não é pelo aquele livro da linguagem do amor, tá bom? Aquele livro fala algumas coisas que não tem nada a ver, não é isso. De dar e receber para ser amado. Não, não é a linguagem do amor de Jesus para receber. Não, ele ama, independente se nós amamos ou não. Agora, esse amor invade o nosso coração e nós somos capacitados a amá-lo. E eu estou agora aprendendo a amar Cristo Jesus todos os dias. Através de uma vida de santidade, de estudo da palavra de Deus, de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor, de uma vida muitas vezes de sofrimento, de alegria, de tristeza, e eu vou aprendendo assim a amar o meu Deus porque Ele me amou primeiro. Tá certo? Não é um amor à base de troca, onde eu preciso agora fazer, o que eu vou fazer hoje para agradar a Cristo Jesus? Porque eu preciso receber o seu favor. Não! Queridos, esse é um amor incondicional. Deus decidiu nos amar. E decidiu nos amar de tal maneira que, repete aí comigo, deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus ele é tão grandioso que ele deu aquilo que é mais precioso para ele, seu único filho. Que amor é esse, né? Por isso o amor contrasta com a nossa tenebrosa situação. Porque todos nós estávamos condenados. Porque todos nós estávamos perdidos. Mas esse amor também, para encerrar, ele justamente vai julgar os nossos atos com clareza e verdade. Nos versículos de 19 a 21, Jesus vai dizendo: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A encarnação da palavra na pessoa de Cristo Jesus, a luz veio ao mundo, como nós já vimos no capítulo 1. E os homens não estavam dispostos a viver de acordo com essas verdades. Pessoas odeiam e se recusam a vir para a luz, temendo que suas obras se tornem assim e sejam manifestas e reveladas. Que sofrimento é quando nós nos vemos no espelho com toda a claridade aquilo que nós estamos. Nós vemos a nossa roupa talvez amassada, suja, e a gente fica assim, poxa, mas que estado, eu preferia não ver isso.
Eu preferia não ver como eu estou. As pessoas deste mundo preferem viver nas trevas, na ignorância, mascarando e camuflando uma imagem bonita, ostentando uma imagem ali no Instagram, produzindo a sua própria luz. Mas no fundo, na real, elas têm medo da luz. Elas têm medo de se aproximar de Deus, porque verão quem de fato elas são. Essa exposição, essa vergonha, essa condenação é motivo suficiente para gerar ódio, rejeição das pessoas. Por isso elas rejeitaram Cristo Jesus, porque as suas obras eram más. Mas há aqueles que, pela verdade e pela sinceridade, vêm para a luz. E não há motivo para não fazê-lo. Apesar de suas obras serem más, eles agora desfrutam de uma coragem, de uma vontade sobrenatural, onde eles tiram toda a sua soberba, a justificativa, e vêm para a luz, para ver claramente quem são. Agora, o que é mais impressionante, irmãos, que tudo isso é produzido não por essas pessoas, não pela força de vontade delas, não porque elas são boas, mas tudo isso ocorre por intermédio de Deus. É Deus operando o nosso e transformando o nosso querer e o nosso realizar. Quem ama a luz é uma pessoa agora que vai se despir de todo o seu orgulho, de toda a sua história, como Nicodemos tanto admirava e tanto tinha apego a essa sua história. Agora ela vai olhar para tudo aquilo que ela já foi, ela vai retirar disso para justamente, e vai reconhecer que estava, mesmo que sinceramente e piedosamente estava errado. Ela simplesmente se desprende disso tudo. Eu me lembro da passagem de Paulo, quando ele olha para a sua vida e ele diz: olha, eu tinha motivo para me orgulhar de tudo aquilo que eu fui, mas as coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se faz novo, e olhando para frente, continuo seguindo aquilo que Jesus propôs para mim. Essa é a nossa vida. Isso é nascer de novo. É quando nós agora nos aproximamos de Cristo Jesus, e aqui, irmãos, não é fácil, porque todos os dias somos afligidos por essa luz, justamente somos constrangidos por essa luz. Mas Deus realiza isso em nossas vidas. E aqui nós vemos a graça, a bondade de Deus. Seria insuportável, como é insuportável para o mundo, ser revelado todo o seu pecado, tudo aquilo que ele é. Mas Jesus faz isso por meio da graça e do amor. E quando nós nos chocamos com a nossa realidade, com aquilo que de fato nós somos, Jesus vem e diz: eu já morri por isso. Eu já entreguei a minha vida por isso. Fique em paz. Arrependa-se e fique em paz. Não é isso que Jesus diz? Já foi consumado. Esse versículo tem justamente o objetivo de encorajar e nos lembrar, queridos irmãos, que nós não vivemos mais nas trevas e que a nossa vida agora é esclarecida. A verdade é demonstrada a nós pela pessoa de Cristo Jesus. E sabe como é que ele faz para explicar isso? Não como um juiz, como um promotor que agora nos acusa, mas por amor. O amor expressado na cruz. É assim que Jesus se revela a nós. É assim que Jesus se revela quem nós somos. Eu amei de tal maneira que dei meu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse é o amor de Deus. O que você quer mais de Deus? O que eu e você podemos querer mais de Deus? Não é verdade?
Eu sempre brinco aqui na igreja, né? Que muitas vezes aquela frase, quase que soando com uma heresia, diz: o melhor de Deus está por vir. Não, isso é uma heresia. O melhor de Deus já veio. O que eu e você podemos querer mais é Cristo. O melhor, aquilo que era mais precioso de Deus, foi nos dado por amor a nós. Irmãos, louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho. Por isso, quero desafiar você a continuar exaltando o nosso Deus, amando o nosso Deus, orando e pedindo para que Ele te capacite cada vez mais a amá-lo por meio de Cristo Jesus. Amém?